Fala aí, galera, graça e paz, uma boa tarde e uma feliz Páscoa a todos os inscritos no canal. Que Deus abençoe a sua vida, multiplique e estenda a graça dele sobre os seus dias a cada momento e que você possa ter força para agradecer a Deus, agradecer pelo fôlego que lhe é dado de graça, porque nesse momento tem muita gente que perdeu o que é dado de graça, o fôlego. Então, se você tem, agradece. Hoje, domingo de Páscoa, e eu gostaria de falar desse dia tão especial e importante para o cristianismo. A palavra Páscoa significa pular além da marca. Primeiro significado. Segundo, passar por cima. Terceiro, poupar. E esses são os três significados que eu encontrei acerca da palavra Páscoa. Os hebreus passam a celebrar a Páscoa após ficar 430 anos em cativeiro. Aí quando Deus levanta Moisés como primeiro libertador de Israel, Deus, quando leva Moisés até Faraó para pedir a libertação do povo, e que Faraó fica com o coração endurecido, Deus vai mandar algumas ordens, algumas pragas sobre aquele lugar. E uma das pragas era um espírito, um anjo de terror. Deus dá ordem a esse anjo, que era um anjo da morte, que passaria no meio de todo o arraial, tirando a vida de todo primogênito. Mas estava lá a igreja, estava lá o povo de Deus, que eram os hebreus. O que é que Deus faz? Dá ordem. No dia da Páscoa, Deus dá ordem para que eles reunissem as famílias, sacrificassem um cordeiro, aspergissem o sangue e marcassem os umbrais da porta. Aonde tivesse essa marca, esse espírito não entraria. Primeiro, a Páscoa significa pular além da marca. Quem tem a marca vai receber o pulo desse anjo. Esse anjo não entra. Segundo, o que vai acontecer agora? Vai haver união, vai haver celebração, vai haver comunhão entre as famílias, porque eles matam o cordeiro e se alimentam da carne desse cordeiro em unidade, de família, que é o que está sendo tirado hoje. Hoje as famílias não estão podendo se reunir mais. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um dia que, pelas ordens aí, nós temos que ficar longe um dos outros. Mas a ordem foi dada para que a família se unisse, para poder celebrar esse momento. E dentro dessas situações, Deus criou tinha algumas coisas que eles precisavam fazer, significando algumas coisas. Primeiro, quando eles fossem comer o cordeiro, eles tinham que tirar todo o fermento que tinha dentro da casa deles. O que significa o fermento? Pecado. Eles tinham que tirar o pecado. Por quê? Páscoa significava libertação, livramento. Seguindo por aí, Deus também vai ensinar ao povo a coisa mais importante para a vida deles naquele momento, que seria obediência, que eles só receberiam o livramento do pecado, da morte, naquele momento, se obedecessem, que é a coisa mais importante para a vida do cristão. Obedecer. Nós precisamos obedecer sempre, que é uma das primeiras coisas que o cristão tem que aprender, é obedecer. Porque o cristão que obedece, ele não desvia, ele fica até fraco, fica até machucado, ele até fraqueja em alguns momentos como ser humano, mas ele não abre mão da promessa, que era isso que Deus estava ensinando para Israel naquele momento. Hoje, na nova aliança, que já é pós-Cristo, na era pós-moderna, onde Cristo veio, o que é a Páscoa hoje para nós, os cristãos? Primeiro, o que eu disse anteriormente, você acha em Êxodo, capítulo 12, do 29 ao 36. Tá? Então agora na nova aliança vai vir Jesus. E o que é a Páscoa? A Páscoa nada mais é do que o sacrifício de Cristo feito no Calvário em prol da minha e da tua vida. O que é a Páscoa de verdade? Libertação. É a celebração pela libertação da minha e da sua alma. O apóstolo Paulo, ele deixou no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 5, olha o que o apóstolo Paulo deixou para mim e para você, resumindo o que eu estou falando. Cristo é a Páscoa para a igreja. E olha só o que Paulo diz. Purificai-vos, pois do velho fermento,
para que sejais nova massa, sem fermento como sois. Porque nossa Páscoa é Cristo, já foi sacrificada por nós. Ou seja, a Páscoa da igreja é Cristo. Não tem nada a ver com o que se é celebrado hoje, né? Esse evento que as pessoas fazem, que não tem nada a ver com o significado cristão. Para nós, a Páscoa é Cristo, que significa para nós libertação. E todas as vezes que era celebrada a Páscoa, se lembrava lá de trás de Israel. Qual é a nossa lembrança hoje no momento de comunhão? Lembrar do sacrifício de Cristo no Calvário em prol da minha e da sua vida. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus multiplique a graça dele sobre você e que todos os dias da sua vida você possa obedecer e reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador dessa humanidade. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz.